Aleluia! Glória a Deus! Que tremendo, queridos, poder ver uma família tão linda como essa, né? A família Bauabe, podendo adorar ao Senhor. E eles estiveram conosco nesta manhã, nos conduzindo à sala do trono, a presença do Senhor. Quero agradecer aí, né, pela vida do Lander, da Alexandra e do Marcos, né? Uma família maravilhosa, linda, amamos muito vocês. Queridos, essa última canção que nós estivemos ministrando ao Senhor, você pode perceber aí, né? Quando a letra diz: estás aqui tocando e curando o meu coração. Eu creio que esta manhã será uma manhã em que Deus vai tocar o teu coração, curar o teu coração. Você crê nisso? Esteja aberto, que o teu coração esteja preparado para receber tudo aquilo que Ele já tem no céu preparado para você nesta manhã. Né? No refrão desta canção diz: milagroso, Deus é o meu Deus milagroso, e eu creio que o milagre do Senhor há de se manifestar na minha, na tua vida nesta manhã, né? Abre caminhos. Deus é um Deus que pode abrir caminhos que estavam fechados, portas que estavam fechadas. Nesta manhã Deus pode abrir essas portas para você. Cumpre as promessas. Deus é um Deus que cumpre todas as promessas, Ele não falha em nenhuma, e ainda Ele é luz sobre as trevas, Ele é luz na escuridão. Ele vai trazer luz hoje ao seu coração, áreas da sua vida que talvez estão escuras, que ainda não chegou a luz. Esta manhã é uma manhã em que a luz vai entrar, e essa canção, ela fala muito ao meu coração. No finalzinho dela diz que mesmo que a gente não possa ver, Deus está agindo. Deus está agindo, sempre está agindo. E é assim que Deus opera, queridos. Talvez você não esteja vendo o que esteja acontecendo, mas Deus está agindo, né? Mesmo que você não possa ver com seus olhos físicos, se você crer pela fé, Deus está agindo ao seu favor. Deus está agindo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Amém? Hoje quero falar com você que está aqui conectado conosco sobre um tema muito especial: restaurando os sonhos. Qual é o tema? Restaurando os sonhos. Diga isso mais uma vez: restaurando os sonhos. Eu quero começar lendo um versículo que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Quero ler com você. A Bíblia diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Existe uma outra versão que diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu quero enfatizar, queridos, nesse texto, meu Deus, se a gente fosse aqui descortinar cada letra, cada palavra, cada sílaba deste versículo, nós ficaríamos aqui por um bom tempo estudando e meditando sobre ele, né? Sobre o que vai acontecer nos últimos dias, esse derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, sobre todos os filhos e filhas, onde os filhos e filhas vão profetizar, né? Nós poderíamos aqui compartilhar sobre esse texto e ficar, como eu disse, por muitas horas falando sobre ele. Mas eu quero aqui dar uma ênfase nesse finalzinho deste versículo que diz que os jovens terão visões, mas ainda mais no final, na última parte, diz que os velhos sonharão. Os velhos terão sonhos. Restaurando os sonhos, queridos, é algo que nasceu no meu coração nesta semana, de estar aqui compartilhando com vocês, porque nós temos visto, e algumas pessoas têm me ligado, outras conversado comigo, e eu tenho percebido que parece que com esse contexto que nós estamos vivendo da pandemia,
É como que se os sonhos de alguns parece que vai se esvairindo, vai indo embora. E eu quero nesta manhã trazer uma palavra ao teu coração, dizer que este sonho que Deus colocou no teu coração, ele não vai morrer. Este sonho que Deus agasalhou dentro de você, agasalhou o teu coração, ele vai se realizar, porque Deus é um Deus que restaura, que realiza sonhos. E é tão interessante que o fato de a Bíblia falar muito sobre sonhos nos mostra que Deus é um Deus sonhador. Nos mostra, queridos, que para Deus sonhar é algo muito importante. Antes de ser meramente humano, sonhar é divino. Deus foi o primeiro a sonhar. Um dia Ele sonhou com você, que está aí agora me assistindo. Um dia Ele sonhou com a sua igreja. Um dia Ele sonhou com tudo aquilo que nós vemos. E ainda sonha com um povo, tal como Ele é, que esse povo seja um povo santo. Por quê? Porque nós fomos criados, queridos, à sua imagem e semelhança, e nós herdamos então a capacidade de sonhar. E é por isso que quando nós nos unimos com Cristo, através do novo nascimento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e recebemos o Senhor no nosso coração, nós também nos unimos aos seus sonhos, aos sonhos celestiais. Cada vez que Deus quer realizar algo através de nós, Ele primeiro gera um sonho em nosso coração. Ficamos pensando que somos nós que sonhamos. Lê do engano esse. É obra dele. É Deus quem projeta, queridos. É Deus quem coloca sonhos no meu e no seu coração. Outra prova da importância dos sonhos é que a Bíblia, ela coloca este assunto como uma evidência do mover de Deus em meio ao seu povo. Aqui nesta profecia que nós lemos, a profecia, nós lemos em Atos, mas é uma profecia que foi profetizada por Joel, diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos teriam sonhos. Ora, por que os velhos? Porque a Bíblia fala que os velhos sonhariam. Eu fico vendo, queridos, que os velhos, eles lembram que perderam a capacidade de sonhar. Não sei se você já se encontrou com uma pessoa com uma idade avançada e você vai conversar com ela. Algumas têm um vigor, estão ali, sonhando ainda, mas a maioria, a velhice, infelizmente, é uma fase da vida quando muitos já não sonham mais. E infelizmente essa é uma condição de muitos filhos de Deus. Eu digo isso, queridos, porque por outro lado, nós vemos pessoas que, embora sejam velhas, ou melhor, não sejam velhas, elas têm uma estrutura que se assemelha à velhice, que já não esperam muita coisa, porque não acreditam mais nos sonhos. Você já percebeu isso? Pessoas jovens, pessoas que ainda não chegaram na velhice, e você percebe que são pessoas que se assemelham à estrutura de pessoas idosas, velhas, já não esperam tantas coisas, já não esperam mais, já parece que as coisas já não são tão belas, não conseguem sonhar mais. E muitas são as razões, claras, que podem ter levado a tais pessoas a isso: decepções, frustrações, críticas, medo de arriscar de novo, desilusão. Os motivos são vários. Talvez até mesmo nós culpemos os outros por nossos problemas, mas nada disso trará os sonhos de volta. Nenhuma desculpa que apresentemos diante de Deus vai resolver. Por quê? Porque Deus certamente entende muito bem de decepções, rejeições e de ser ignorado, mas nada disso o fez desistir de seus sonhos. Então, queridos, se Deus não desistiu dos seus sonhos,
um povo perfeito, né? Entregando seu filho lá na cruz do Calvário para que isso acontecesse, por que então haveríamos eu e você de desistir? Deus pode restaurar os teus sonhos nesta manhã. O problema daqueles que se encontram sem condições de sonhar é que muitas vezes eles sequer percebem a sua situação. Entretanto, a gente percebe que as suas atitudes demonstram o que sentem. As pessoas, queridos, que já não sonham mais, elas nem sequer percebem essas situações à sua volta, mas as atitudes dessas pessoas demonstram aquilo que elas estão sentindo. Nós podemos ver isso na história do povo de Israel, um povo que conheceu os sonhos de Deus e com o passar do tempo os perdeu no meio do caminho. Quando nós olhamos para o Salmo 137, versículo 1 e 2, ele retrata a condição ali de um povo destituído dos sonhos. Aliás, eu quero ler esses dois versículos com vocês, onde você vai ver aqui que o povo de Israel, eles já estavam destituídos dos sonhos, já tinham perdido as esperanças, já não sonhavam mais. Salmo 137, 1 e 2 diz assim: às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Uau, você até percebe aqui que dois versículos assim, deprimente, de como eles relataram a condição deste povo, uma condição de um povo destituído de sonhos, que já não sonhavam mais, né? E assim é uma pessoa que não sonha, queridos. Às vezes elas nem sequer percebem a situação em que elas estão vivendo ou passando, mas as atitudes delas demonstram que já não sonham mais. Ainda há pouco eu disse que o problema daqueles que se encontram sem condições de sonhar é exatamente isso, é que muitas vezes elas sequer percebem a situação que ela está vivendo, mas, entretanto, suas atitudes demonstram o que sentem. E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas atitudes daqueles que perderam os sonhos. A primeira delas é desânimo. Aqueles que não sonham mais são desanimados. Você já percebeu isso? E para eles tudo torna-se muito difícil. Vivem um constante cansaço de alma. Tudo parece que não vai dar certo. Sempre pessimista. O desânimo é uma das atitudes das pessoas que já não sonham mais. Israel estava assim. O seu povo ficava sentado às margens do rio, lamentando sua condição, numa atitude que desagradou a Deus. Por quê? Porque não eram fruto da fé. Quando nós perdemos os nossos sonhos, queridos, uma pessoa, ela deixa de sonhar. E tudo o que não provém da fé é pecado. Eu vou repetir isso. Tudo que não provém da fé é pecado. Israel, ele chorava porque estava frustrado. Muitos estão assim, e dia após dia vivem lamuriando e lamentando a sua condição. Essa é uma atitude de uma pessoa que não sonha, desânimo. A segunda atitude é incredulidade. Israel já não podia mais crer na promessa de Deus, que se tornara apenas uma remota lembrança. Você vai ver isso aqui. Eles estavam lá se lembrando. Diz que assentávamos ali na beira das margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Você vai perceber aqui, queridos, que Israel já não estava mais acreditando no que Deus havia dito, no que Deus havia falado, né? As promessas de Deus se tornou apenas uma lembrança na memória deles. Será que isso está acontecendo com você? Espero que não. Deus prometeu algo e não aconteceu, e aí parece que os sonhos vão se esvairindo e tudo aquilo que Deus havia prometido parece que é apenas uma lembrança. Hoje é um dia de restauração dos sonhos de Deus na sua vida. Conhecer os sonhos de Deus não significa necessariamente que estejamos compartilhando deles, desfrutando deles. Não basta apenas conhecer,
nós precisamos viver esses sonhos. Israel conhecia os sonhos de Deus, mas na verdade, eles não fizeram o sonho de Deus o seu sonho. Isso aqui é um segredo muito grande, um segredo lindo. Nós precisamos fazer com que os sonhos de Deus se tornem também os nossos sonhos. E aqui o povo de Israel, além de não fazer isso, eles buscaram outras coisas e por isso se tornaram escravos. Nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel, se tornaram escravos. Queridos, nós precisamos fazer com que os sonhos de Deus se tornem os nossos sonhos. Os sonhos de Deus é que o mundo inteiro conheça Jesus Cristo. Esse sonho de fazer as pessoas conhecerem a Cristo precisa ser o meu sonho, o teu sonho. Jesus sonhou, Deus sonha ainda hoje, Jesus sonha ainda hoje, o Espírito Santo sonha ainda hoje, que muitas pessoas se convertam a Ele. Se esse é um sonho de Deus, também precisa ser o meu sonho e o teu sonho. Os sonhos de Deus têm que tornar-se os nossos sonhos. E aqueles que não sonham são pessoas incrédulas, queridos. Isso é uma atitude de um não sonhador, a incredulidade. Não ousam crer no poder de Deus, não ousam crer que quando nós abrirmos os nossos lábios, Deus vai nos usar para marcar a vida das pessoas e as pessoas serão tremendamente ministradas através da sua vida. E o pior é que tornam-se ascéticos quanto aos sonhos dos outros e ainda criticam aqueles que ainda estão sonhando. Você já percebeu isso? Que as pessoas que não sonham, elas ficam incrédulas, elas não acreditam em Deus mais, se tornam ascéticas quanto ao que os outros estão sonhando, criticam o que as pessoas estão sonhando. Quando eu falo em ascético, eu falo que são pessoas que ficam apenas contemplando. Ascético é uma pessoa contemplativa, uma pessoa sisuda, rígida, sabe? Isso é uma pessoa ascética. Terceira atitude aqui, de uma pessoa que não sonha mais, é a insatisfação. Israel era um povo insatisfeito. A gente vê isso tanto antes quanto depois do exílio. Antes, porque eles eram indiferentes aos sonhos de Deus, ou sonhos que Deus tinha para eles como nação. Nós vemos isso. Depois, porque eles perderam não apenas os sonhos de Deus, mas os seus próprios sonhos. Eles não acreditavam mais em seus próprios sonhos. Eles não tinham mais motivos de louvor ao Senhor e por isso penduraram os seus instrumentos. Nós vimos aqui o texto, queridos. Se você perceber, diz que nós estávamos ali nos salgueiros e ali nos salgueiros que haviam lá, pendurávamos as nossas harpas. Uau! Você vai vendo aqui, queridos, que não havia mais motivos de louvor ao Senhor e por isso então eles penduraram os seus instrumentos, já não tinham como sonhar cantando, adorando. A sua alma estava vazia, estava abatida. Então eu venho percebendo, queridos, que essa questão é uma sucessão de coisas que vai acontecendo. O vazio gera uma insatisfação dentro de nós e por causa da ausência de sonhos, o povo de Israel perderam a motivação, o vigor, a força para prosseguir e a inspiração para louvar a Deus. Você vê aqui uma sucessão de coisas maléficas que vai acontecendo no coração das pessoas quando ela deixa de sonhar. Ela é tomada por um vazio, esse vazio gera insatisfação. Essa ausência de sonhos faz com que a pessoa perca a motivação, o vigor, a força de prosseguir. E aí, por final, você vai vendo que eles perdem, o povo de Israel, que perderam a inspiração para louvar a Deus. Essa é uma outra atitude ruim de pessoas que não sonham mais, são pessoas insatisfeitas. Eu quero falar sobre mais uma atitude, que é a falta de propósito e de direção. E infelizmente essa falta de propósito e de direção gera um comodismo na vida do ser humano. Israel não tinha mais propósito como nação. Para eles o presente e o futuro era a mesma coisa. Por quê? Porque lá no exílio eles não conseguiam sonhar. Quando uma pessoa está presa, exilada, não se sonha. Quando nós estamos presos, queridos, nas nossas emoções, não estamos livres dentro de nós,
a pessoa não consegue sonhar. E essa falta de propósito, de direção, né, na vida de uma pessoa que não sonha mais é algo muito comum. Quando nós perdemos os sonhos, nós perdemos a esperança e o propósito de Deus para nós. Até aqui, queridos, eu compartilhei com vocês sobre 4 atitudes de pessoas que perderam seus sonhos. Agora, no início eu compartilhei o tema que seria restaurando os sonhos. Isso significa que o meu foco não é esse hoje. O meu foco não é falar de coisas ou de atitudes de pessoas que não sonham. O meu foco hoje é falar sobre a restauração dos sonhos. O meu foco hoje é falar sobre um Deus que pode restaurar os sonhos daqueles que já não sonham mais. Ou seja, se você é uma pessoa que deixou de sonhar, que perdeu os seus sonhos e por isso está desanimado, né, que é uma das atitudes de uma pessoa que não sonha mais. Se você está sem fé, incrédulo, não acredita mais em que Deus possa fazer as coisas por você e para você, se você está insatisfeito, se até mesmo já sente que perdeu o propósito e a direção em sua vida, é com você que eu quero falar e quero te dizer que Deus é um Deus restaurador de sonhos. Deus é um Deus que restaura sonhos. Eu sou prova viva disso, queridos. Quem tem acompanhado as nossas lives, quem tem acompanhado os nossos cultos em live, e tem ouvido aí umas 2, 3 semanas atrás, onde eu estava compartilhando que chegou um tempo na minha vida que eu perdi os meus sonhos, eu deixei de sonhar. E eu sou prova viva de que Deus é um Deus que restaura sonhos. Mesmo que os teus sonhos tenham sido roubados, destruídos, frustrados, ainda assim é possível que eles sejam restaurados. Eu sou prova viva disso, repito mais uma vez. A Bíblia relata a história de uma mulher que tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, insatisfeita, desanimada, acomodada. Sua condição de vida era parecida com o povo de Israel, a qual nós acabamos de ver aqui, lá no exílio. Mas dentro dessa mulher ainda havia esperança. O povo de Israel já tinha perdido a esperança, mas essa mulher, ela resolveu, repita isso comigo: hoje volto a sonhar. Fale mais uma vez, bem alto assim, para você ouvir: hoje volto a sonhar. Essa mulher da qual eu estou me referindo, ela sofria de hemorragia. E quando ela ouviu falar de Jesus, o sonho de ser curada voltou a bater dentro dela. Mas a cura não foi automática. Você que conhece essa história sabe disso. Mas tem um detalhe, queridos. Ela escolheu, diga escolhas. Sim, ela escolheu ter atitudes diante daquela situação em que ela estava vivendo, a ficar parada e passiva. As atitudes dessa mulher são as mesmas atitudes que todos aqueles que querem ter os seus sonhos restaurados precisam ter. E eu quero compartilhar aqui sobre essas atitudes. Atitudes de uma pessoa que precisam ter os seus sonhos restaurados. E o primeiro aqui, queridos, é que ela decidiu se arriscar. Ela poderia se conformar, com aquela realidade irreversível ao ponto de vista humano. Porém, ela decidiu crer. Para ter ou para se ter os sonhos restaurados, é preciso que haja a decisão, a atitude de sonhar novamente, mesmo sob o risco de um novo fracasso. Muitas pessoas deixam de sonhar ou deixaram de sonhar porque tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, dezenas de vezes e não conseguiram e deixaram de sonhar. Nós conhecemos, queridos, na Bíblia e também na história da humanidade, muitas pessoas que venceram depois de terem sonhado dezenas de vezes e não desistido dos seus sonhos, continuaram sonhando e viram os seus sonhos realizados, viram os seus sonhos se tornando realidades. E essa mulher, ela decidiu arriscar, ela decidiu crer.
mesmo diante de uma suposta tentativa outra vez. Por quê? Gente, essa mulher já tinha tentado tudo, ela já tinha tentado os médicos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, mas aí ela ouviu uma nova oportunidade, que Jesus podia restaurar os seus sonhos, que ela poderia ser curada, e aí ela decidiu mais uma vez acreditar, crer que o seu sonho poderia se tornar realidade. Aquela mulher, ela havia esperado a cura pelos médicos há tantos anos, mas ainda não havia depositado a sua esperança em Jesus, o que faria toda a diferença. Talvez você já tentou tudo em várias coisas. Na minha família, eu não vou ter tempo de compartilhar isso agora, mas há um histórico na minha própria família, na vida da minha própria mamãe, que havia tentado tantas coisas, buscando cura, restauração, até que um dia ela encontrou Jesus. E ela depositou a sua fé em Cristo. E quando aconteceu isso, queridos, tudo mudou na história da minha família. Mamãe foi a primeira pessoa que entregou a sua vida a Jesus, e logo depois eu conheci a Cristo através da vida de minha mamãe. Ela já havia tentado tudo, mas quando ela ouviu que Jesus poderia curar, que Deus poderia mudar a sua história, aí ela colocou a sua esperança em Jesus, e a partir daquele dia tudo fez diferença na sua vida. Decisão, que eles falam de uma atitude de desejar ardentemente a realização de um sonho. Eu vou falar isso novamente, para que fique aí encarnado dentro de você. Decisão fala de uma atitude de desejar com todo o teu coração, com toda a tua intensidade, desejar ardentemente a realização de um sonho. Essa mulher decidiu, toma uma decisão nesta manhã, uma atitude de voltar a sonhar. Em segundo lugar, aquela mulher, ela foi determinada para tocar em Jesus. Que atitude poderosa é essa, queridos? Determinação. Determinação é uma decisão de ir até o fim. Alguns acreditam, mas poucos perseveram até o fim. Se você não tiver essa atitude de ser uma pessoa determinada, você começa algo e para no meio do caminho. Há um tempo para se plantar e há também um tempo para se colher. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para todas as coisas. E às vezes os sonhos nos fazem chorar, porque parece que eles estão tão longe, tão distantes de nós. Mas a Bíblia diz: quem vai andando e chorando, voltará com alegria e com frutos. Isso está no Salmo 126. Certamente o caminho daquela mulher não foi fácil. Certamente o caminho daquela mulher, queridos, não foi fácil para ela, mas a cada passo, por mais difícil que fosse, ela ganhava mais força, por saber que a concretização do sonho estava mais próxima dela. Uma outra atitude de uma pessoa que volta a sonhar, ao contrário da incredulidade que nós falamos ainda há pouco, da pessoa incrédula, é a fé. Isso mesmo, queridos. Em terceiro lugar, ela tocou no Senhor e se apossou da bênção. O seu sonho se realizou. Por quê? Porque ela tocou no único que podia torná-lo realidade. No único que podia tornar o seu sonho realidade, que era Jesus. Ela tocou nele, ela tocou em Cristo. Tocar é uma ação, fé sem ação é uma ilusão. Queridos, essa fé da qual eu estou falando é uma fé em ação, é uma fé que te leva a agir, é uma fé que te leva a se movimentar, sair do lugar onde nós estamos, de conforto, de comodismo, e ir para um novo nível, porque a Bíblia diz aqui que ela agiu por fé, e a fé, ela não ficou parada. Ela foi aonde Jesus estava, no meio da multidão, foi entrando no meio das pessoas, até que ela conseguiu
tocar, a fé dela se transformou em algo tão forte dentro dela, que ela disse assim: eu preciso tocar em Jesus, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Repita comigo: tocar é uma ação. E eu vou falar novamente que a fé sem ação é uma ilusão. Quando os nossos sonhos se encontram, queridos, com os sonhos de Deus, Ele se compromete a realizá-los por nós. Você já pensou isso? Nessa história, por exemplo, qual era o sonho dessa mulher? Ser curada. Qual era o sonho de Jesus? Curar. A Bíblia diz que Jesus veio para curar, Ele veio para os doentes. Esse era o sonho dele. Imagine, quando os dois sonhos se encontraram, o milagre aconteceu. O sonho de ser curada com o sonho de curar se encontrou e o milagre aconteceu. O seu sonho precisa estar conectado com o sonho de Deus. Quando os nossos sonhos se conectam com os sonhos de Deus, queridos, o milagre acontece. Deus faz o impossível por mim e por você. Muitas vezes nós vemos Jesus falar: seja feito conforme a tua fé. Isso está lá em Mateus capítulo 8, versículo 13. Ou seja, isso nos faz entender que Cristo valoriza a visão da fé que cada um tem, a visão de fé da forma que cada um forma dentro do seu coração. E de modo, queridos, que como cada um se programa para receber a sua bênção. Quando a gente ouve Jesus falando isso, seja feito conforme a tua fé, para mim, e eu acredito que você também deve estar percebendo que Jesus está aqui valorizando a visão de fé que cada um forma dentro do seu coração. Seja feito conforme a tua fé, conforme você crê. Na época de Jesus, alguns tinham expectativa de que ele estivesse presente para impor as mãos e serem curados. Nós vemos isso, muitos criam nisso e até hoje muitos acreditam assim. Outros não, outros simplesmente pediam apenas a liberação de uma palavra de cura que já seria o suficiente, como foi o caso daquele centurião que pediu que Jesus curasse o seu servo, mesmo que à distância, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 8, versículo 8. Tudo sempre acontece conforme a visão de fé de cada um. Tudo acontece de acordo com a fé que você tem no Deus que é o Todo-Poderoso. A Sulamita, por exemplo, eu estava falando de pessoas aqui que uns acreditam que precisam impor as mãos, outros acreditam que apenas uma palavra. Quando nós olhamos para a Sulamita no Velho Testamento, por exemplo, por sua vez, ela havia alimentado a sua fé de que forma? Visualizando a chegada do profeta Eliseu. Ela tinha formulado isso, ela acreditava que seria dessa forma, que o profeta Eliseu viria à sua casa e em oração em favor do menino, o menino seria ressuscitado. Nós sabemos aqui, eu estou falando de uma mãe que havia perdido seu filho. Não vou entrar aqui no contexto da história, mas esse profeta sempre passava por ali antes dessa mãe ter um filho, e essa mulher sempre servia o profeta, cuidava do profeta. E um dia ele disse: o que eu posso fazer por você? Ela disse: meu senhor, eu já tenho tudo, está tudo bem. E aí o servo desse senhor disse: ela não tem filho. E aí ele disse: daqui a 1 ano você terá um filho. E ela teve um filho, mas esse filho morreu. E ela acreditava que se o profeta viesse à sua casa e orasse pelo menino, o menino voltaria a viver. Ela estava disposta a não abrir mão dessa visão. Era a visão de fé que ela tinha. A visão que ela tinha, queridos, era que o profeta decidisse ir com ela e orasse pelo menino e pudesse ressuscitá-lo pelo poder da oração, claro, da fé em Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: porém,
disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Olha aqui a determinação dessa mulher. Ela dizendo ao profeta: eu não vou te deixar. E aí a Bíblia diz no finalzinho do versículo que então se levantou e a seguiu. Da forma como ela cria, ela acreditou, ela foi determinada, fé, e foi lá e disse: profeta, vem à minha casa. Nesse contexto, nós sabemos que o seu filho ressuscitou, ou seja, que ela recebeu a sua bênção exatamente como a viu de antemão, conforme a sua visão de fé. Além da visão de fé aqui, queridos, a sunamita, ela é um modelo de determinação, porque ela não desistiu da vida do seu filho e não permitiu que a sua fé fosse contaminada e não desviou-se da fonte divina. E claro, como consequência, eu repito, recebeu a sua bênção exatamente conforme a sua visão de fé. Será que nós temos sonhado com o que desejamos que aconteça? Temos formado uma visão de fatos que desejamos que ocorram? Como nós temos sonhado, queridos? Como nós temos gerado isso? Os sonhos, eles são a linguagem do Espírito Santo. Infelizmente, alguns só conseguem enxergar a derrota e o fracasso diante de si. No entanto, você que está aí me ouvindo, está sendo desafiado a sonhar ou a voltar a sonhar, e não a sonhar pequeno, sonhar grande, não a sonhar baixo, sonhar alto, sonhar os altos projetos de Deus destinados a você, a sua família, sua profissão, a sua vida ministerial. Hoje você pode mudar o rumo da sua história ou o rumo da história da sua vida. Mas tenha certeza de uma coisa: tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho. Não permita que os outros roubem os seus sonhos, e muito menos a sua capacidade de sonhar. Se Jesus está dentro de você, essa capacidade de sonhar precisa ser revigorante, porque Ele sonha. Ele sonhou, Deus sonhou com você. Não permita que essa pandemia roube os teus sonhos. E eu disse lá no início, conversando com algumas pessoas, tenho percebido que por situações ou N situações, diversas situações, parece que as pessoas estão deixando de sonhar, já não acreditando mais nas impossibilidades, e Deus é um Deus das impossibilidades, para que essas impossibilidades se tornem possibilidades. Sonhe com as promessas de Deus, sonhe com o impossível, sonhe grande, não tenha medo de sonhar. Deus não é apenas um sonhador, Ele é também um restaurador de sonhos, Ele é poderoso para realizá-los por você. Você crê nisso? Esta manhã Deus quer restaurar os seus sonhos. No final do ano passado, no final do ano de 2019, nós aqui como igreja, nós fizemos o nosso mural dos sonhos, e ali nós colocamos os nossos planos. E eu te pergunto nesta manhã, que tipo de planos você colocou ali? Quais foram os sonhos que você colocou naquele mural dos sonhos? Que tipos de planos você entregou a Deus? Nós já estamos em maio. Será que por estarmos aqui, alguns daqueles sonhos não aconteceram? Você já não está acreditando, está insatisfeito, incrédulo, achando que não vai acontecer mais? Onde estão depositados os teus sonhos? Que determinação ainda há ou permanece no teu coração com relação aos sonhos que você colocou naquele mural? Não faça como muitos, em que a maioria dos seus sonhos tem a origem em seu próprio coração. Quando nós, queridos, colocamos sonhos da nossa alma, sonhos que não estão conectados com os sonhos de Deus, esses sonhos eles não acontecem, eles não vão ser realizados.
Mas eu disse e repito, quando os teus sonhos se conectam com os sonhos de Deus, um milagre acontece. E muitas pessoas, queridos, sonham seus próprios sonhos, sonhos dos seus próprios corações, que visam o seu próprio interesse e não os interesses de Deus. Quando nós sonhamos os sonhos do interesse de Deus, tudo vai bem na nossa vida. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre. Nós somos o povo da promessa, das promessas firmadas no Deus imutável, e Ele espera que sonhemos com elas, com essas promessas. Se como igreja nós desejamos um avivamento nesta década, nós precisamos sonhar com Ele e deixar que isso seja primeiro ser gerado dentro de nós. Eu estou dizendo isso, queridos, porque nós temos visto tantos profetas, homens de Deus, pessoas, líderes. Nós aqui temos declarado, liberado, que nós estamos numa década de evangelização, uma década de salvação, uma década de transformação, uma década de mudança, uma década de milagres. E se nós, como igreja, desejamos esse avivamento nesta década, nós precisamos sonhar isso que os profetas estão falando, o que nós estamos falando, o que Deus está falando através dos homens de Deus desta terra. Deus está sonhando com esta década, Deus está sonhando com uma grande colheita. E nós precisamos conectar o nosso coração com esse sonho de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui disponível e pronto para que esse sonho do Senhor de salvar pessoas, de ter vidas salvas a Cristo, também seja o meu sonho. Quando nós, queridos, deixamos que esse sonho de Deus seja gerado dentro de nós, você vai ver que o nosso Deus promete cumprir em nós e através de nós infinitamente mais do que tudo quanto nós sonhamos. Salmo 126, a qual ainda eu disse há pouco, quando a gente vai andando e chorando, voltaremos com alegria, colhendo nossos frutos. No começo dele, o versículo 1, Salmo 126, 1 diz: quando o Senhor restaurou, olha aí, Deus é um Deus que restaura sonhos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Esse é o nosso Deus, queridos, um Deus restaurador de sonhos. Percebemos que esse é um momento em que nós encontramos as pessoas reflexivas, por vezes com esperança, por vezes com medo. E o medo do novo, medo do desconhecido, o medo da página em branco que precisa ser escrita ou que vai ser escrita a partir dessa pandemia. As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo. É isso que as pessoas estão querendo, correndo atrás. Elas querem ter uma segurança, queridos, para encontrar um futuro em que elas possam se apegar, um futuro previsível. E para isso, infelizmente, nós vemos muitas pessoas buscando nas mídias sociais, ou até mesmo em meio às previsões, ou outros meios, como as previsões para um novo tempo. O que vai acontecer amanhã? Muitos hoje estão buscando, talvez, através de horóscopo, mapas astrais, videntes, tarôs, jogos de búzios, enfim, buscando em tantas outras opções estas que se propõem a responder o quê? Como será o meu futuro? Ou sobre um futuro incerto. Infelizmente também ainda vemos alguns cristãos buscando mais nas mídias sociais, abrindo mais jornais e revistas que abrindo a própria Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso guia, a Bíblia, queridos, é o que nos traz a direção. Infelizmente, esse é um dos motivos porque muitos sonhos estão morrendo, porque as pessoas não estão se concentrando
ou buscando no lugar certo, no lugar correto. O salmista Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós estamos vivendo um tempo de desafios, aliás, um tempo de novos desafios, um tempo de novos horizontes que vão se abrir diante de nós a partir desta pandemia, compromissos novos, mas é claro também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas. Tudo depende de como nós acolhemos esse novo tempo dentro de nós. Tudo depende de como você está acolhendo, agasalhando esse tempo dentro do teu coração. Se você olhar com os olhos negativos, você vai deixar de sonhar. Mas se você olhar fixado no Senhor, com os olhos nele, entregar o teu caminho a Ele, confiar nele, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Amém, queridos? Agora, eu tenho visto que a certeza, queridos, que trazemos em nosso coração, a certeza que eu posso, nesta manhã, liberar e declarar sobre você, a certeza que eu trago no meu coração, é que Deus continua o mesmo hoje, assim como Ele era o mesmo ontem e continuará sendo o mesmo amanhã. Deus é imutável, Deus não muda. Nós sim estamos vivendo um tempo em que nós precisamos continuar, sabe o que, queridos? Avançando para o futuro, avançando para amanhã. Não pare, não fique estagnado, não deixe os teus sonhos morrer. Certa ocasião Deus disse a Josué, e eu quero concluir com isso: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 2. A caminhada de conquista, ela exige de todos nós, queridos, uma alta capacidade de adaptação ou adaptações a novas situações. Situações essas que nós estamos enfrentando nos dias atuais. E ninguém será relevante na história de Deus, a não ser que tenha uma disposição constante para a mudança. Você tem que estar aberto para o novo de Deus, para tudo que Deus está fazendo. O reino de Deus é dinâmico. A guerra espiritual é imprevisível, mas eu diria, e graças a Deus, as estratégias do Espírito Santo, elas são criativas e multiformes, e nós precisamos estar conectados com os sonhos de Deus para receber essa criatividade, essas estratégias do Espírito Santo multiformes. Eu, você, todos nós juntos recebemos essas multiformes criatividades em nosso coração. Nós seremos agentes de mudança nesta geração. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a nos mover com a nuvem da presença de Deus, olhando sempre para a frente, sem prender-nos ao passado ou a situações confortáveis, mas dizer: Senhor, eu estou aqui. E todos os homens de Deus, queridos, foram e são provados nesse item, de olhar para frente, de permanecer olhando para frente, de continuar olhando para o futuro, de ser um agente de mudança. Quando nós olhamos lá atrás para a vida de Abraão, Abraão tornou-se o pai da fé a partir do momento em que ele se dispôs a sair de uma terra, da sua parentela, para atender o chamado divino. Davi, ele enfrentou várias vezes o novo. O novo foi uma coisa constante na vida de Davi antes que ele se tornasse o grande rei de Israel. Primeiro ele teve que abrir mão da sua vidinha lá no campo, ao lado de Jessé, seu pai, para viver na corte, servindo Saul. Depois, quando ele já havia ou parecia estar adaptado, ele teve que fugir para o deserto, deixando para trás o glamour do palácio, a fim de aprender como se formava valentes. Nós podemos falar, queridos, que cada um dos apóstolos de Cristo Jesus
deixaram a sua profissão, a sua família para segui-lo. Até mesmo o apóstolo Paulo, que abandonou a segurança ministerial da igreja ali de Antioquia, obcecado por uma missão de fazer chegar com que o evangelho chegasse aonde ninguém havia chegado. É claro, queridos, que os exemplos eles não ficam confinados aqui às páginas da Bíblia. A salvação tem chegado nos confins da terra, inclusive na nossa preciosa pátria amada. Por quê? Porque muitos homens e mulheres de visão, que decidiram partir para o novo, deixaram para trás a segurança de seus relacionamentos, suas profissões, suas culturas, para fazer a vontade de Deus. Nós vemos que os avivamentos sempre foram viabilizados por pessoas que estavam abertas para o novo. A história de Josué aqui pode ilustrar muito bem essa verdade. Desde jovem, aquele homem aprendeu a seguir de perto Moisés, seu grande líder, discipulador. O relacionamento era tão intenso e público que ele ficou conhecido como servidor de Moisés. Que lindo aqui, queridos. Um dia, porém, por um desígnio inexplicável e inquestionável de Deus, seu grande referencial humano lhe é tirado, Moisés morre. O que fazer agora? Às vezes, queridos, essa é uma pergunta de tantas pessoas diante dessa pandemia. O que fazer agora? Como avançar com essa tal situação? Como avançar sem tal segurança? Josué não tinha mais a segurança do seu líder. Talvez nós não temos mais a segurança de muitas situações que nós tínhamos até então, antes da pandemia. Como olhar para frente se no passado estão as lembranças que eram tão significativas? Como calar esse vazio do coração? Todas essas perguntas Josué fez. Mas chegou o momento, queridos, que Josué teve que parar e ouvir a voz de Deus para andar por sua palavra e não pela instabilidade da sua própria alma. E aí foi então que Deus disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora dispõe, agora é com você. Levanta-te, leva este povo a conquistar a terra. Em outras palavras, queridos, sabe o que Deus estava dizendo aqui? Josué, eu virei uma página. Irmãos, essa pandemia é uma página que vai ser virada na minha história, na tua história, na história da nossa vida. Agora começa um novo tempo e eu quero que você participe deste novo tempo. Deus estava dizendo isso para Josué e Deus está dizendo isso para você hoje. Não deixe de sonhar, vire a página, guarde o passado na lembrança, mas não admita ficar preso por ele. Olhe para a frente e avance. É assim, queridos, que o Senhor age. Desde a eternidade Ele vem escrevendo uma grande história, e vez após vez Ele vira uma página e começa um novo capítulo. Deus quer começar um novo capítulo na sua vida hoje. Você que perdeu os seus sonhos, Deus quer restaurar os seus sonhos. Ele está virando uma página hoje na sua história. E infelizmente aqueles que não se dispõem a mudar e adaptar-se às novas regras e cenários, infelizmente eles acabam sendo esmagados pelas páginas do passado que já foram viradas. Infelizmente, muita gente que não se adaptou ao novo de Deus perdeu o bonde. Quando eu digo perdeu o bonde, queridos, perdeu o mover de Deus, não percebeu o mover da nuvem de Deus. E onde essas pessoas encontram-se hoje? Encontram-se agora, sabe aonde? Perdidas no deserto, tentando viver ainda hoje o que era para ontem. O ontem passou, o ontem não voltará mais. 16 de maio de 2020 nunca mais voltará a existir. E eu quero dizer para você, queridos, neste finalzinho, antes de orar com você, olhar para frente não pode ter uma conotação de perda. Olhar para frente não pode ter uma conotação de que as coisas que ficaram para trás é coisas que você perdeu. Não. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus, isso não pode ser uma realidade.
Olhar para frente significa que você vai continuar sim usando tudo que Deus te deu para avançar para um novo tempo. O que nos espera, o que te espera. Se formos corajosos, se você for uma pessoa corajosa para avançar, eu quero te dizer algo. O teu futuro, o teu amanhã, será muito mais glorioso do que tudo que você já experimentou até aqui, do que tudo que você experimentou até este momento. Por isso, avance e permita que os seus sonhos sejam restaurados por Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu creio que todos aqueles que estão aqui conectados comigo estão tendo os seus sonhos restaurados. O Espírito de Deus está ministrando profundamente seus corações. Deus está virando uma nova página, um novo capítulo começando, um novo tempo na vida de todos aqueles que estão aqui conectados. E aqueles que ainda vieram a se conectar e ouvir esta ministração numa outra ocasião, é com você também que eu estou falando. Deus está virando a página do livro. Deus está começando um novo capítulo. Este é um tempo de Deus para a sua vida, onde Ele está restaurando sonhos. Sonhos estes que talvez se perderam em algum momento, através de alguma situação, de alguma desilusão, de algum fracasso. Mas Deus está dizendo: tente novamente, comece outra vez, e eu restaurarei os teus sonhos. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhos, abençoar a tua igreja, abençoar cada irmão e declarar a restauração dos sonhos sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Restaura os sonhos dos teus filhos, restaura os sonhos daqueles que não têm mais capacidade de sonhar porque perderam com as decepções da vida. Em nome de Jesus Cristo, restaura o sonho do marido com a esposa, restaura o sonho do casal, restaura o sonho da paternidade, restaura os sonhos do trabalho, das finanças, restaura os sonhos da saúde, aqueles que perderam a esperança, que perderam o desejo de sonhar, como essa mulher que estava sofrendo há 12 anos de hemorragia, e um dia ela ouviu Jesus, que Jesus passaria por onde ela estava, e aquele sonho voltou a ser restaurado no seu coração. Ela recobrou força, ela disse: se eu tocar, e ela agiu por fé. A fé, ela se moveu em ação, e ela foi curada, ela recebeu a bênção. Pai, que nesta manhã o Senhor esteja revigorando os sonhos no coração daqueles que haviam perdido os seus sonhos através de tantos problemas, através de tantas situações, por causa das enfermidades, das doenças. Esta mulher é um exemplo de que a cura, o sonho pode ser restaurado quando nós agimos por fé, quando nós somos determinados, quando nós tomamos uma decisão e corremos rumo a Cristo nosso Senhor. Querido Pai, eu creio que neste momento o Senhor está recobrando sonhos no coração das pessoas, uma força, a vida de Yahvé, a vida de Deus está entrando em seus corações, a saúde está entrando nos ossos, na carne, no sangue, na pele. A saúde está entrando pelo poder do sangue que brotou das chagas de Jesus, está entrando nos braços, nas mãos, nas pernas. Está entrando nesta hora no intestino, no estômago. A cura está entrando. O sonho de voltar a viver está entrando na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está te tirando deste quarto escuro, Deus está te tirando desta solidão, deste fracasso, destas decepções, da depressão, e te levando a voltar a sonhar. Volte a sonhar. O Senhor te diz nesta manhã: volte a sonhar, volte a sonhar. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está agindo nesta hora, Deus está agindo ao seu favor. Volte a sonhar. Pai, eu abençoo cada pessoa, cada ouvinte, em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, queridos? Volte a sonhar. Deus é um Deus restaurador de sonhos. Deus é um Deus que fará grandes coisas em sua vida e através da sua vida. Amém. Como nós estamos orando, eu quero orar ainda mais uma vez. Nesta hora eu quero orar pelas suas finanças, abençoar as suas finanças. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que Deus venha abençoar a sua vida financeira, que Deus venha abençoar suas mãos. Nós falamos nessa mensagem, queridos, com relação a alguns momentos sobre este tempo de pandemia e as questões de finanças, de trabalho. Muitas vezes algumas pessoas deixaram de sonhar porque acham que Deus ou que as coisas não vai acontecer mais nas questões profissionais. Não é verdade. É só uma página que está sendo virada. Mas uma coisa eu quero te dizer: permaneça fiel. Continue sendo fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos diante de Deus. Não deixe esse tempo de pandemia fazer com que a incredulidade, fazer com que nada roube a sua motivação, a sua determinação de continuar sendo fiel a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, porque neste tempo de crise é um momento, queridos, em que eu e você precisamos permanecer firmes ao Senhor, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada, ministrada. E eu quero orar por você. Enquanto eu oro, eu quero deixar aqui na tela o número da conta que você pode fazer uma transferência, um depósito, um DOC, uma TED, né? Se você quiser vir ao templo, você pode passar o seu cartão de crédito, você pode fazer da forma que Deus colocar no seu coração. E eu quero orar por você nesta hora, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo teus filhos, eu abençoo a igreja, eu abençoo aqueles que estão neste momento orando juntamente comigo e consagrando as suas ofertas, consagrando os seus dízimos ao Senhor. Declaramos, Pai, que esta semente, esta semeadura possa ser revertida em bênçãos na vida dos teus filhos, daqueles que semeiam, daqueles que plantam. A tua palavra, ela é fiel. O Senhor promete nela coisas espetaculares, promessas financeiras, promessas de bênçãos, cuidado de Deus para com aqueles que são fiéis para com o Senhor. E por isso, neste momento, Deus, nós oramos pelas ofertas, nós oramos pela semente, nós oramos pelo dinheiro dos teus filhos, pelo trabalho. Nós abençoamos o trabalho de cada um, nós abençoamos os empresários, nós abençoamos os profissionais liberais, nós abençoamos os operários, nós abençoamos todos os que estão envolvidos de alguma forma no seu trabalho, aonde dali eles têm o seu ganha-pão. Abençoamos suas vidas nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha o teu reino, venha o teu governo, venha as tuas bênçãos sobre os teus filhos, o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Se você talvez tenha orado dia após dia, domingo após domingo, pelas suas ofertas e não tem depositado e nem mesmo feito transferência, tem segurado ele na sua casa, segure. Quando você voltar ao templo, você plante, semeie aqui na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe também por essa oferta, por essa semente. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo um tempo muito lindo. Como igreja, nós estamos praticamente já com quase 200 nomes de pessoas que estamos orando desde 21 dias atrás. Hoje nós estamos no 21º dia de oração por mais de 200 pessoas, para que elas participem da Universidade da Vida. E eu quero colocar aqui para você, neste momento, você é um agente de mudança. Diga: eu sou um agente de mudança.
um agente UV, o V é a Universidade da Vida. E nós estamos declarando isso, nós estamos profetizando, orando diariamente, já por 21 dias. São 40 dias de oração. Ainda faltam, na verdade hoje é o 21º dia, na verdade ontem foi 20 dias e hoje começa os próximos 20 dias. E eu quero declarar isso, seja um agente de mudança. Não se esqueça de entrar em contato com o teu convidado. Você que tem orado por essas pessoas durante essa semana, ligue para ela, diga para ela, estamos orando por você, estou orando por você, vai começar uma Universidade da Vida dia 7/6. E nós estamos gerando, queridos, isso e cremos em nome de Jesus Cristo, que essa Universidade da Vida, mesmo a gente está buscando aí de Deus para fazer ela mesmo online, não importa, mas nós, diante do Senhor, as pessoas conheçam a Cristo. Começou aí no dia 27 de abril até o dia 5 de junho, nós estaremos orando, e no dia 7 de junho, nós vamos buscar da parte de Deus um meio de ter um encontro com essas pessoas, mesmo que online. Então estejam comigo orando, gerando, abençoando essas pessoas, dia após dia, gerando, abençoando essas pessoas. Amém? Queridos, eu quero deixar aqui o meu grande abraço para você neste domingo. Um domingo tão lindo em que aprove a Deus escolher para que nós estivéssemos vivos sobre esta terra. Eu não vou ter tempo aqui de ver ou de ler, na verdade, tudo o que vocês foram escrevendo durante a nossa chat ao vivo, mas eu quero agradecer a Deus por você que esteve conosco, conectado, participando deste culto em live. Deus possa te abençoar, né? Como eu disse no início, hoje nós tivemos aí a Eloá, o Noah, né? Aí curtindo o primeiro cultinho, o primeiro culto deles. Que bênção! De muitos outros que virão pela frente. Queridos, que Deus possa continuar abençoando você, sua família. Que você guarde essa palavra no seu coração. Deixe Deus restaurar os teus sonhos. Eu os amo muito. Eu e Priscila e Gabriela e minha família estamos com muita saudade de todos vocês. Aquelas saudades, o coração chega a apertar assim, vontade de dar um abraço apertado. Mas receba este abraço mesmo que online, neste domingo, nesta manhã, neste dia em que você está aí ouvindo esta ministração. Um beijo no seu coração. Eu quero orar por você para a gente terminar o nosso culto em live. Aí onde você está, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo tempo que nós tivemos hoje com a família Bauab, louvando ao Senhor. Obrigado pelo tempo que nós tivemos ouvindo a palavra. Obrigado pela oportunidade de semear. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser um agente de mudança na vida de outras pessoas. Que o que estamos vivendo, Deus, é um novo começo, um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar os teus filhos, abençoar a tua igreja, abençoar todos aqueles que estiveram conectados conosco nesta manhã e declarar que eles continuem prosperando em tudo. Que o Senhor os abençoe em todas as áreas, no espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Estenda as suas mãos. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom, te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e mais uma vez um beijo no teu coração. Eu os amo muito.